Alex Carter sempre acreditou na estabilidade de seu casamento. Ele e Victoria eram o tipo de casal que as pessoas invejavam. Bem-sucedidos, bem vestidos, sempre no controle. Eles trabalhavam na mesma empresa de investimentos, frequentavam os mesmos eventos corporativos e mantinham um ar de sofisticação que os fazia parecer intocáveis. Mas, ultimamente, algo havia mudado. Tudo começou com pequenas coisas. Victoria passou a ficar até tarde no trabalho com mais frequência, alegando reuniões consecutivas que se estendiam até a noite. Quando ela chegava em casa, estava distante, com a mente em outro lugar. Durante o jantar, mal olhava para ele, respondendo com murmúrios desinteressados quando ele falava. O celular dela, que antes ficava casualmente sobre o balcão, agora estava sempre virado para baixo, segurado na mão ou escondido na bolsa. Alex nunca foi do tipo paranoico. Ele confiava na lógica, nos fatos, na razão. Mas a lógica lhe dizia que algo estava errado. Uma noite, enquanto estavam sentados frente a frente na cozinha moderna e elegante, ele a observou, realmente a observou. Victoria rolava a tela do celular, os lábios curvando-se em um leve sorriso antes de rapidamente guardar o aparelho ao perceber o olhar dele. "Trabalho?" perguntou Alex, mantendo a voz casual. Ela mal levantou os olhos. Só umas coisas de campanha." Uma campanha, certo. Victoria trabalhava com relações públicas. Seu trabalho exigia networking, socialização, gerenciamento da imagem da empresa. Ela era boa nisso, boa demais. Sabia como mascarar a verdade sob camadas de charme. Mas naquela noite, Alex não estava convencido. Ele se recostou na cadeira. "Você tem estado muito ocupada ultimamente. Parece que mal nos vemos." Ela suspirou, como se a conversa a estivesse exaurindo. "Alex, eu te disse. As coisas estão loucas agora. O Rick está pressionando por novos negócios e eu tenho que estar por cima disso tudo." Rick, Richard Barnes, CEO da empresa deles, carismático, rico, o tipo de homem que prosperava no poder. Ele era respeitado na indústria, mas conhecido por sua ambição implacável. Também era casado, embora isso nunca parecesse deter homens como ele. Alex nunca suspeitara de nada entre ele e Victoria antes, mas agora, algo no jeito que ela disse o nome dele o incomodou. "Ele parece estar te mantendo bem ocupada", disse Alex, observando-a cuidadosamente. Victoria revirou os olhos, levantando-se e levando o prato para a pia. "Eu não tenho tempo para isso, Alex." Isso. Ela acabara de reduzir as preocupações dele, o casamento deles, toda a vida juntos, a isso, como se ele estivesse sendo irracional, paranoico. Alex não disse nada, mas por dentro, algo frio se instalou em seu estômago, um aviso. Naquela noite, enquanto Victoria foi para a cama cedo, alegando exaustão, Alex ficou em seu escritório, encarando o brilho da tela do computador. Ele abriu seus e-mails, rolando por memorandos de trabalho, relatórios, números. Tudo parecia normal, mas ele sabia que não era. Pessoas como Victoria e Rick não cometiam erros no papel. Seus erros aconteciam nas sombras. A primeira pista, uma semana depois, a primeira pista inegável surgiu. Alex tinha uma reunião no centro e decidiu sair do trabalho cedo. Ao sair do saguão do escritório, ajustando a gravata, ele avistou Victoria na entrada. Ela não estava sozinha. Rick Barnes estava ao lado dela, sua mão descansando levemente na base das costas dela, guiando-a em direção a um Mercedes Classe S preto e elegante,
estacionado na calçada. O toque foi breve, quase imperceptível, mas estava lá. E Victoria não se afastou. Ela riu de algo que Rick disse, jogando o cabelo sobre o ombro. A risada não era forçada, não era educada. Era familiar. Alex sentiu seu pulso desacelerar, sua mente se aguçando. Isso não era uma conversa de negócios. Isso não era uma reunião urgente. Isso era outra coisa. Ele observou enquanto Victoria entrava no banco do passageiro, Rick fechando a porta para ela antes de contornar a frente do carro. O veículo partiu suavemente, mesclando-se ao tráfego da cidade, desaparecendo rua abaixo. Alex ficou parado por um momento, absorvendo o que acabara de ver. Ele poderia ter ligado para ela, poderia ter perguntado onde ela estava indo, o que estava fazendo, mas ele já sabia a resposta. Sua esposa estava mentindo para ele. E pior, ela estava confortável mentindo para ele. Alex exalou lentamente, enfiando as mãos nos bolsos. Tudo bem, então. Se ela achava que ele era alheio, esse foi o primeiro erro dela, e logo ele garantiria que fosse o último. Alex Carter sempre acreditou na paciência. Em sua carreira como analista financeiro, ele sabia que as verdadeiras vitórias não eram alcançadas por decisões impulsivas. Eram o resultado de observação cuidadosa, estratégia e execução precisa. Essa situação, no entanto, não era negócios, era pessoal. E ainda assim, os mesmos princípios se aplicavam. Victoria achava que estava sendo cuidadosa. Ela apagava mensagens, escondia o celular, mantinha sua história coerente. Mas Alex passara anos estudando padrões, analisando dados, prevendo resultados. Ele sabia reconhecer a decepção quando havia, e agora ele precisava de provas. Confrontá-la seria inútil. Se ele a acusasse diretamente, ela negaria, viraria a conversa, o faria parecer inseguro, controlador. Não, ele não daria a ela essa chance. Em vez disso, ele observaria e sabia exatamente onde olhar. Rick Barnes era um homem de hábitos. Ele gostava de controle, rotina e, acima de tudo, gostava de ostentar seu poder. Alex trabalhara sob ele por anos, observara como ele operava. Sabia que Rick preferia reuniões em seu escritório, uma suíte de canto com paredes de vidro com vista para o horizonte da cidade. Era o reino dele e ele o governava com uma arrogância sem esforço. E Victoria, ela estava passando muito tempo lá. Então, Alex fez seu movimento. Ele usou seu acesso ao sistema de segurança do escritório para verificar os registros de entrada. O cartão de acesso de Victoria fora usado para entrar no escritório de Rick após o expediente 3 vezes nas últimas 2 semanas. Reuniões, ela diria. Trabalho até tarde, ela alegaria. Alex apertou o maxilar. Tudo bem, ele veria por si mesmo. A tecnologia de câmeras escondidas avançara muito. Uma câmera minúscula do tamanho de um botão podia ser escondida em qualquer lugar. Atrás de um quadro, dentro de uma ventilação, até costurada em tecido. No dia seguinte, Alex garantiu que, acidentalmente, deixou seu blazer no escritório de Rick após uma reunião agendada. Desculpe-me por isso, disse ele ao voltar minutos depois, pegando o casaco onde estava pendurado nas costas da cadeira de Rick. A pequena câmera, perfeitamente embutida no forro do bolso interno, permaneceu intocada. Agora, ele só precisava esperar. Naquela noite, Alex sentou-se em seu escritório em casa, encarando o laptop.
Suas mãos pairaram sobre o teclado por um momento antes de ele clicar em play no arquivo gravado. A filmagem era nítida, as luzes do escritório brilhantes o suficiente para capturar tudo. No início, nada aconteceu. O escritório estava vazio, as luzes da cidade brilhando além das janelas de vidro. O leve zumbido do sistema de ventilação do prédio preenchia o silêncio. Então, a porta se abriu. Victoria entrou. Ela estava vestida com um vestido preto justo, os saltos batendo suavemente contra o chão. Não carregava um laptop, um planejador, nada que sugerisse que era uma visita de trabalho. Ela caminhou até a mesa, apoiando uma mão em sua superfície polida. Alguns segundos depois, Rick entrou, fechando a porta atrás de si. Os dedos de Alex apertaram a borda da mesa enquanto ele observava. Rick se encostou na mesa, afrouxando a gravata, os olhos nunca deixando Victoria. Havia um conforto no jeito que ele a olhava, uma familiaridade que revirou o estômago de Alex. Victoria sorriu, ela sorriu. Então ela se aproximou, perto demais. Você está jogando um jogo perigoso, murmurou Rick. Ela riu suavemente, inclinando a cabeça. Você gosta de perigo. Rick exalou, balançando a cabeça. E seu marido? Victoria revirou os olhos. Ele está muito ocupado com suas planilhas para anotar. Alex sentiu seu corpo inteiro ficar imóvel. Seu coração nem bateu por um momento. Rick sorriu. Você tem certeza disso? Ela se inclinou, colocando as mãos no peito dele. Claro, ele acredita em tudo o que eu digo. As mãos de Rick foram para a cintura dela, puxando-a contra ele, e então Alex fechou o laptop. Seu pulso trovejava em seus ouvidos. A sala ao redor dele ficou embaçada. Tudo parecia distante e real. Ele sabia em algum lugar bem no fundo, ele já sabia. Mas saber e ver eram coisas diferentes. Ela mentiu para ele, zombou dele e Rick achava que o tinha enganado. A mandíbula de Alex se contraiu. Seus dedos se fecharam em punhos. Eles estavam errados. Muito, muito errados. Alex Carter sentou-se em seu escritório, o brilho da tela do laptop iluminando os ângulos afiados de seu rosto. O ar ao redor dele era denso, pesado, com o peso do que ele acabara de ver. Sua esposa, sua Victoria, rindo, sorrindo, se pressionando contra outro homem, zombando dele. Rick Barnes achava que era intocável, um rei em sua torre de vidro. Victoria achava que era esperta, que o enganara como tolo. Eles estavam ambos errados. Se havia uma coisa que Alex aprendera em seus anos como analista, era que o poder não se tratava apenas de dinheiro ou influência, era sobre conhecimento. E agora ele tinha a arma mais valiosa de todas: a verdade. Ele poderia ter confrontado os dois, jogado o laptop aos pés de Victoria, exigido uma explicação, gritado, xingado, quebrado coisas. Mas o que isso conseguiria? Nada. Ela negaria, distorceria a narrativa, choraria, faria o papel de vítima. E Rick sorriria, talvez até desce de ombros, porque homens como ele nunca acreditavam que poderiam perder. Alex exalou lentamente, uma clareza fria e lenta se instalando em sua mente. Ele não reagiria, ele os destruiria. Mas primeiro, precisava armar a armadilha. Passo 1. O rastro do dinheiro. Rick Barnes não era apenas um traidor, ele era um fraudador. Alex sempre suspeitara disso. Os números nunca batiam exatamente. A empresa estava prosperando, os investidores estavam satisfeitos, mas havia sussurros, pequenas inconsistências em relatórios, transações que não correspondiam.
Rick construíra seu império sobre uma fundação de mentiras, e Alex iria derrubar tudo. Ele começou a investigar, não pelos canais oficiais. Isso levaria muito tempo. Não, ele precisava de algo mais rápido, algo que não pudesse ser rastreado até ele. Ele contatou um velho amigo da faculdade, Daniel Reeves, um contador forense com talento para encontrar esqueletos em armários financeiros. Eles haviam trabalhado juntos uma vez, anos atrás, descobrindo um esquema de desvio de milhões de dólares. Alex não precisou dizer muito. Barnes Investments, ele disse a Daniel. Quero tudo. Daniel riu. Isso vai ser legal? O sorriso de Alex foi fino. Não necessariamente. Passo 2. O vazamento anônimo. Quando Daniel enviou o primeiro relatório, Alex tinha certeza. Rick estava desviando dinheiro dos fundos da empresa, manipulando números, inflando lucros, canalizando ativos para contas privadas no exterior. Ele estava roubando. E Victoria, ela estava ajudando. E-mails entre eles discutiam ajustes e percepção pública, cuidadosamente redigidos para evitar incriminação direta, mas a intenção era clara. Alex se recostou na cadeira, encarando os arquivos. Isso não era mais apenas sobre vingança, era sobre justiça. Ele compôs um e-mail, sem nome, sem IP rastreável. Anexou os documentos, criptografando-os para segurança, e enviou para um jornalista financeiro confiável, conhecido por expor fraudes corporativas. A linha de assunto era simples. Você vai querer ver isso. Passo 3. A primeira rachadura. A notícia estourou 2 dias depois. Investigação interna lançada na Barnes Investments em meio a alegações de má conduta financeira. Alex leu o artigo enquanto tomava café, sua expressão indecifrável. O conselho da empresa estava preocupado. Os investidores observavam de perto, a SEC fora notificada. O reino de Rick acabara de sofrer seu primeiro golpe, e Rick não fazia ideia de quem puxara o gatilho. Passo 4. O jogo psicológico. Victoria chegou em casa naquela noite parecendo abalada. Alex a observou cuidadosamente enquanto ela se servia de uma taça de vinho, os dedos tamborilando contra a haste do copo. Dia longo? Perguntou ele casualmente. Ela exalou. Pode-se dizer que sim. Ele não disse nada, deixando o silêncio se estender. Finalmente, ela olhou para ele. Você ouviu sobre a investigação? Ele ergueu uma sobrancelha. Sim, parece sério. Ela estudou o rosto dele, procurando por algo. Suspeita, conhecimento, qualquer coisa. Mas Alex passara anos em salas de reuniões, negociando acordos de milhões de dólares. Ele sabia como manter o rosto indecifrável. Tenho certeza de que é nada, disse ela, forçando um sorriso. O Rick pode lidar com isso. Alex inclinou a cabeça. Pode? Ela hesitou só por um segundo, um lampejo de dúvida, um momento de medo. Alex sentiu a mudança. Bom, ele se levantou, alongando-se, agindo como se a conversa não significasse nada. Bem, tenho certeza de que tudo vai se resolver, disse ele, beijando a testa dela, um gesto suave, familiar, e se afastou. Passo 5. Deixá-los suar. Rick Barnes estava sob pressão agora, e sob pressão as pessoas cometiam erros. Alex só precisava esperar. Rick Barnes estava se desfazendo. Alex podia ver isso no jeito que o homem agora se portava no escritório. Ombros tensos, respostas curtas, um sorriso forçado que não alcançava os olhos. A investigação o abalara. Os investidores estavam nervosos,
Os auditores estavam investigando, e pior, a imprensa circulava como abutres. E Victoria, ela também estava começando a se preocupar. Alex a observava cuidadosamente nos dias seguintes, notando as pequenas mudanças em seu comportamento. Ela mandava mais mensagens, falava em tons abafados ao telefone. Passava horas na frente do laptop, digitando rapidamente e depois apagando coisas com a mesma rapidez. Uma noite ela estava sentada à mesa de jantar, mal tocando na comida. Estão dizendo que é apenas um mal-entendido, murmurou ela, mexendo na salada com o garfo. Alex não levantou os olhos. Quem está dizendo isso? Victoria hesitou por tempo demais. O Rick, o conselho. Eles estão lidando com isso. Alex mastigou pensativamente, mantendo a expressão neutra. Espero que sim. Se algo estiver realmente errado por lá, as pessoas podem começar a pular do barco. Um lampejo de algo passou pelo rosto dela. Medo. Ela estava com medo, não apenas por Rick, mas por si mesma. Bom, a armadilha. Alex passara anos aprendendo a manipular números, a ver padrões onde outros viam apenas ruído. Mas agora, ele não estava olhando para planilhas. Ele estava olhando para pessoas. E pessoas, quando acuadas, cometiam erros. Ele precisava que Rick entrasse em pânico, agisse sem pensar. Então, Alex orquestrou o próximo movimento. Ele arranjou uma reunião privada com um dos maiores investidores da empresa, um homem chamado Walter Sinclair, um bilionário calculista com tolerância zero para incertezas financeiras. Durante um uísque em um clube tranquilo, Alex plantou a semente cuidadosamente. Você deveria dar uma olhada mais de perto nos números, disse ele, girando o líquido âmbar em seu copo. Tenho a sensação de que as coisas não são tão sólidas quanto o Rick quer que todos acreditem. Sinclair estreitou os olhos. Você está dizendo que o Barnes está mentindo? Alex deu de ombros. Estou dizendo que ele está desesperado. E homens desesperados fazem coisas estúpidas. Sinclair não disse nada, mas 2 dias depois, ele retirou 50 milhões de dólares em investimentos. No momento em que a retirada se tornou pública, as ações da empresa despencaram. A rachadura pública. Agora, a imprensa não estava apenas observando, estava caçando. Manchetes inundaram as notícias financeiras. Barnes Investments sob fogo. Investidores retiram milhões em meio a crescente escândalo. CEO Richard Barnes silencia enquanto alegações crescem. É o começo do fim para a Barnes Investments. Rick estava perdendo o controle. O pânico de Victoria. Na noite em que a notícia estourou, Victoria chegou em casa tarde. Alex já estava esperando na sala de estar, tomando um copo de bourbon, o brilho quente do horizonte da cidade entrando pelas janelas do chão ao teto. Ela deixou a bolsa no balcão, esfregando as têmporas. Você acredita nisso? Murmurou ela. Todos estão agindo como se fosse algo enorme. Isso vai passar, sempre passa. Alex tomou um gole lento de sua bebida. Você parece nervosa. A cabeça dela virou rapidamente. Eu não estou nervosa. Ele a estudou. O exterior perfeitamente polido dela estava rachando. Ela sempre fora tão composta, sempre soubera as palavras certas, as expressões certas. Mas agora, sua voz estava um pouco aguda demais, suas mãos um pouco tensas demais. Ela estava com medo, porque não estava apenas envolvida com Rick pessoalmente.
Ela estava envolvida com ele profissionalmente. E se Rick caísse, ela cairia junto. Alex colocou o copo na mesa, levantou-se e caminhou até ela. Ele estendeu a mão, afastando uma mecha de cabelo atrás da orelha dela, em um gesto que outrora seria terno. "Não se preocupe", murmurou ele. "Tenho certeza de que tudo vai se resolver." Victoria piscou, olhando para ele, procurando algo em seu rosto. Ela suspeitava? Não, ainda não. Mas logo, muito, muito em breve. As paredes estavam se fechando. Alex podia ver isso no rosto de Rick Barnes, no jeito que seu jeito outrora effortless de se portar endurecera em algo defensivo. Ele não estava mais apenas gerindo uma empresa, estava lutando para mantê-la unida. O desespero se instalara. A imprensa era implacável. Os investidores estavam abandonando o barco e a investigação interna já descobrira irregularidades suficientes para deixar o conselho nervoso. Mas a melhor parte, Rick ainda não fazia ideia de quem estava puxando as cordas. A máscara fragmentada de Victoria. Victoria também estava se desfazendo, embora tentasse esconder com mais afinco. Ela sempre fora composta, impecável, suas expressões cuidadosamente curadas para cada ocasião. Mas agora, rachaduras estavam aparecendo. Uma noite, enquanto Alex estava em seu escritório em casa, fingindo revisar relatórios, ele a ouviu falando ao telefone na sala ao lado. A porta estava entreaberta. Sua voz era baixa, mas cortante. "Você precisa consertar isso, Rick." Uma pausa. "Eu não me importo com o quão ruim parece. Apenas faça isso desaparecer." Alex sorriu. Fazer desaparecer? Era tarde demais para isso. Ele ouviu enquanto ela andava pela sala, a frustração pingando de cada palavra. "As pessoas estão começando a fazer perguntas, Rick. Sobre mim." Outra pausa. "Sim, claro que eu apaguei." Os dedos de Alex apertaram a caneta. Apagou o quê? Victoria, sua paciência estava se esgotando. Ele a deixou pensar que estava no controle por tempo suficiente. Agora era a hora do golpe final. A armadilha perfeita. Rick Barnes passara toda a sua carreira jogando o jogo, manipulando pessoas, dobrando as regras o suficiente para se manter à frente. Mas Alex estudara homens como ele por anos e sabia exatamente como quebrá-lo. Rick estava acuado. Ele precisava de uma saída, um caminho para escapar antes que tudo desmoronasse. Alex só precisava dar a ele uma. No dia seguinte, ele garantiu que um pequeno boato chegasse ao moinho de fofocas do escritório. Um sussurro sobre um potencial comprador, uma empresa internacional querendo adquirir a Barnes Investments discretamente, antes que o escândalo piorasse. Tudo o que precisou foi um comentário bem colocado na sala de descanso, algumas observações sugestivas para funcionários-chave. Ao meio-dia, Rick Barnes estava ao telefone com seus advogados. À noite, ele estava em uma reunião privada com potenciais compradores, compradores que, na verdade, não existiam. Alex armara tudo, plantando uma pista falsa através de uma empresa de fachada offshore. Ele garantiu que o negócio parecesse real, apenas o suficiente para tentar um homem desesperado a cometer um erro. E Rick mordeu a isca. O erro fatal. Na manhã seguinte, Rick Barnes tomou a pior decisão de sua carreira. Ele autorizou a transferência de fundos privados da empresa para uma conta externa, uma violação direta das regulamentações financeiras. No momento em que ele clicou em enviar,
Alex tinha tudo o que precisava. Em poucas horas, a segurança interna da empresa sinalizou a transação. No dia seguinte, a SEC estava batendo à porta de Rick. E assim, o rei caiu. A conversa final. Vitória chegou em casa tarde naquela noite. Ela parecia pálida, sua confiança habitual arrancada, sua máscara cuidadosamente mantida mal se segurando. Alex estava esperando por ela, sentado à mesa da cozinha, um copo de uísque na mão. Ela deixou a bolsa no balcão e exalou com força. Você não vai acreditar no que aconteceu hoje. Alex inclinou o copo levemente. Me diga. Ela passou a mão pelo cabelo, as unhas cravando no couro cabeludo. O Rick, ele está acabado. O conselho o forçou a sair. Há investigações. Alex tomou um gole lento. Que pena. Victoria congelou. Algo na voz dele, calma demais, controlada demais. Seus olhos se estreitaram. Você não parece surpreso. Ele se inclinou para a frente, colocando o copo na mesa. Deveria estar? Silêncio. Um silêncio longo, esticando-se. Então, a realização amanheceu. Você. Ela sussurrou. Foi você, não foi? Alex não respondeu. Ele apenas sorriu. Victoria deu um passo trêmulo para trás. Você o arruinou. O sorriso dele não desvaneceu. Não, Victoria. Ele se arruinou. Eu só ajudei a mover as coisas. As mãos dela se fecharam em punhos. Você não entende o que fez. Isso não é só sobre o Rick, é sobre mim. Eu fazia parte disso. O olhar de Alex endureceu. Eu sei. E assim, o mundo dela desmoronou.